E agora já estamos quase encerrando o módulo 4. A gente vai falar de COI, que está caindo muito na prova do CPA 20. Aí a gente fala de clearing houses e mata o assunto de módulo 4. Tá afinal no final, tá acabando, mas é muito importante você concentrar aqui no módulo 4 e no módulo 5, porque pode cair 50% da prova só nesses dois módulos. Por isso que eu concentro os meus esforços e o seu esforço vai ser encontrado aqui, tá? Ok? Aqui é o esforço, mas é por uma boa causa para você passar na sua CPA 20. Então vamos lá. O COI ele é algo muito novo, ele é um instrumento inovador e flexível que mescla elementos de renda fixa e renda variável. Então a gente aprendeu renda variável e renda fixa, agora a gente aprende o COI, que é uma mistura dos dois. Ele traz ainda o diferencial de ser estruturado com base em cenários de ganhos e perdas selecionados de acordo com o perfil de cada investidor. Ou seja, ele é muito personalizado, ele é muito customizável de acordo com a economia. Se eu acho que o dólar vai subir, eu monto um COI para isso. Se eu acho que a bolsa americana vai subir, eu monto um outro COI para isso. Ok? Que mais? É a versão brasileira das notas estruturadas, muito populares na Europa e nos Estados Unidos. Ok? Isso aqui é informação a mais. Informação a mais, está sobrando. A emissão desse instrumento poderá ser feita em duas modalidades: a valor nominal protegido com garantia do valor principal investido ou valor nominal em risco, em que há possibilidade de perda até o limite de capital investido. Nos dois casos deve ser observada a regra de suitability, ou seja, o perfil. O investimento deve ser adequado ao perfil do investidor. Então, o que eu quero dizer aqui, ó, garantia do valor investido, a garantia do valor principal investido. Então, se eu apliquei 100 mil reais no COI, na pior das hipóteses, eu ganho meus 100 mil reais de volta, tá? Então essa é uma hipótese. A outra hipótese é que eu posso perder esse valor que eu apliquei de 100 mil, tá? Então ele pode ser colocado nas duas formas. Seguindo aqui, quem emite os COIs são os bancos e eles são registrados na CETIP, agora B3, tá? B3, certo? CETIP pode estar na sua prova CETIP ou B3, porque se transformou, não vai ter as duas opções na prova, ou a CETIP ou a B3, ok? Mas quem emite o COI são os bancos, tá? O banco que vai estruturar esse COI e emitir. O COI tem vencimento, valor mínimo de aporte, indexador e cenário de ganhos e perdas definidos pelos bancos para diferentes perfis de investidor. Como eu falei, muito customizável. A gente vai fazer um exemplo aqui para clarear na sua cabeça. O imposto de renda ocorre sobre o lucro conforme prazo da aplicação pela tabela regressiva recolhido pela instituição emissora. Ou seja, mais um da regrinha e é regressivo. Vamos lá, mais uma vez relembrar. 0 a 180, 22,5%. 181 a 360, 20%. 361 a 720 dias, 17,5%. E mais de 720 dias, 15%. Tá na sua cabeça. Vamos lá. Pode ter ou não liquidez antecipada no vencimento, ou seja, pode resgatar ou às vezes somente no vencimento, tá bom? Pode ter as duas. E a lâmina do COI é chamada de DIE, documento de informações essenciais, tá? Então, os fundos têm um prospecto, a gente vai falar para frente. Lembra que eu falei que a debentures tem a escritura de emissão, então o documento oficial do COI é o DIE, documento de informações essenciais, tá bom? Seguindo aqui com o COI, ela faz parte da instrução CVM número 569, ou seja, é 2015, é muito nova mesmo. Isso aqui não quer na sua prova, é só uma informação a mais também. Trata da oferta pública de distribuição de COI realizada com dispensa de registro. Ou seja, tem uma instrução aqui que fala da oferta pública de COI. O COI é feito via ofertando para os investidores de forma pública, tá? Então tem uma instrução sobre isso. E o que você tem que saber dessa instrução que pode cair na sua prova? Os bancos comerciais, as caixas econômicas, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, e os bancos múltiplos sem carteira de investimento, ficam dispensados da exigência de contratação de intermediários integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, na distribuição pública de COI de sua emissão, desde que atendido o disposto nessa instrução. Ou seja, eles não precisam registrar esse contrato no sistema de distribuição, ok? Eles não precisam registrar quem? Banco comercial, Caixa Econômica e banco múltiplo sem carteira de investimento. Ok? Ficam dispensados a exigência da contratação de intermediários. Eles podem, na verdade, eles podem vender diretamente ao público, tá? Eles não precisam contratar um intermediário porque eles podem vender diretamente. Se não é um banco, se é um banco de investimento, ele vai ter que contratar o intermediário, um distribuidor para fazer, tá? Na verdade, é essa a instrução que ele quer falar aqui, ok? Vamos lá, seguindo aqui. Material publicitário. O que tem que ter no COI com o material publicitário?
Coisas simples, tá? Coisas simples, coisas até que óbvias. Usar linguagem serena e moderada, advertindo para riscos de investimento, inclusive que o investidor está sujeito ao risco de crédito do emissor de certificado, mencionar que se trata de material publicitário, alertar para a existência do DIR, então aquele documento de informações essenciais, destacar que o certificado é da modalidade investimento com valor nominal em risco, quando for o caso. Lembra que eu falei? Tem um valor nominal protegido, que você aplicou 100 mil, retira 100 mil, mas tem um outro que você aplica 100 mil e pode perder esse dinheiro. Então tem que estar escrito lá. Caso o material publicitário do COI contenha cenários, não poderá ser dado destaque ao melhor cenário. Ou seja, eu falo assim, ó, tem o cenário 1, 2, o 3 e o 4. E o 4 é o melhor de todos. Aí eu coloco o cenário 4 muito maior lá na lâmina. Mostro, ó, esse cenário aqui pode acontecer muito mais fácil, tal. Eu não posso dar ênfase. Tenho que marcar todos os cenários iguais. E mencionar que a rentabilidade líquida depende da tributação aplicável. Ou seja, tabela regressiva, lembra lá? Então, quanto mais longo, menor vai ser a alíquota de R, ok? Aqui um exemplo de COI, mas antes de entrar nesse exemplo de COI, eu vou falar uma coisa aqui, ó, só para vocês entenderem. Por que ele é uma medida? Por que ele é uma diferença uma mescla de renda fixa e renda variável? Pelo seguinte, eu quero aplicar na bolsa de valores, mas eu tenho medo, tá? Eu quero aplicar, mas eu tenho medo, vai que cai o preço da minha ação. Vai que cai a minha... Eu quero aplicar no Itaú, eu sei que vai subir as ações, mas eu tenho medo, porque posso perder dinheiro. Aí veio o COI. O COI veio para proteger. Fala assim, ó, fulano, você tem medo de aplicar? Fábio, você tem medo de aplicar nas ações do Itaú? Tenho, mas eu tenho certeza que vai subir. Então aplica. Ah, mas eu tenho medo. Então tem um instrumento para você aqui. Eu tenho o tal do COI, Certificado de Operação Estruturada, feita para você. Ah, e como funciona isso? Imagina que se você aplicar na ação do Itaú e ela cair, então você comprar 40, ela caiu para qualquer valor, em qualquer valor, caiu para 39, 30, o seu capital vai estar protegido. Nossa, que maravilha! Então não tem um risco. Não tem mesmo. Você vai aplicar, por exemplo, 100 mil e no final, no mínimo, você resgata 100 mil. Mesmo se a ação virar zero, virar pó. Nossa, que maravilha! Eu quero agora fazer esse COI. Ah, mas tem contrapartida, né, Fábio? Ah, sabia, tem que ter alguma coisa. Seguinte, a alta é limitada. Então, se o Itaú disparar, subir 40%, 50%, eu pago para você 30%. 30%? Então você não participa do todo ganho. O que subir você ganha, e se bater os 30%, você ganha 30%. Tá bom para você? Então tá bom. Então o COI, o que o COI faz nesse caso aqui? Ele limita a perda, mas limita o ganho. Então eu que tenho medo de entrar na bolsa, medo de comprar ação, eu posso fazer isso. Eu limito a perda e se eu ganhar, eu ganho muito mais que o mercado. Por quê? A ação a ação subiu 50%, eu ganhei só 30%, mas 30% é muito maior do que um CDI, ok? Então o COI ele veio com esse espírito assim, ó, é uma renda fixa. Tem a renda variável por conta de ter a ação por trás e por variar, mas é uma renda fixa, porque você sabe ali ó, que seu mínimo é 0 e o máximo é 30. Então ele te dá uma banda para você ficar tranquilo, ok? Então esse é o conceito do COI. Agora vamos dar um exemplo aqui, porque na prova podem cair, como é personalizável, pode cair milhares de exemplos, tá? Então eu falei um, agora eu vou falar um outro em números, um pouco mais complexo, que é o seguinte. Fábio, você quer entrar no Ibovespa? Quero. Então eu vou te dar 4 cenários para isso. Primeiro, se o Ibovespa cair, você tem o capital protegido. Legal? Maravilha. Então se a bolsa cair, se eu apliquei 100 mil reais e a bolsa caiu, eu mantenho 100 mil reais até o vencimento. Maravilha. Fábio, segundo cenário, se o Ibovespa subir até 10%, você ganha 15%. Olha que legal. Então, se o Ibovespa subir 5%, eu ganho 15%? Ganha. Se o Ibovespa subir 9%, eu ganho 15%? Ganho. Ok? Ganha. Ok? Então, ó, primeiro cenário. Se a bolsa cair, 0%, mas fico com o meu capital. Se a bolsa subir de 0,1 já é uma alta, até 10%, eu ganho 15%. Olha que maravilha. Terceiro cenário. Se o Ibovespa subir até 20%, ou seja, se subir de 10,01 até 20, eu ganho 25. Nossa, que COI é esse? Que maravilha. Olha só, de 0 a 10 eu ganho 15,
de 10,1 até 20 eu ganho 25. Ah, e o quarto cenário? Aí é aquela segurada, né? Se o Ibovespa subir mais do que 25, você ganha 10. Olha isso, olha que balde de água fria, né? Então, se a bolsa disparar, subir 50%, quanto que eu ganho? Você ganha 10%. Ou seja, você vai torcer por uma subida da bolsa, mais até 25%, que aí vai ficar ruim para você, que subir mais que 25 você ganha 10, tá? Então é totalmente personalizável. Esse é um exemplo de COI. O que na prova eles vão te dar? Eles vão te dar um exemplo desse, tá? Eles vão te dar um tipo de COI. Pode ter vários outros números, mas vão te dar um exemplo e você vai ter que decifrar o que vai acontecer no vencimento, tá? Então no fechamento, no vencimento, o Ibovespa subiu 13%. Qual será o ganho? Então na prova eles vão dar o exemplo, vão falar o resultado e aí você vai ter que adivinhar o ganho, seja com imposto ou sem imposto, tá? Qual será o ganho? Então se o Ibovespa subiu 13, eu me encaixo aqui ó, no cenário 3, né? Porque se o Ibovespa subisse de 10,1 até 20%, eu ganharia 25%. Então maravilha, ganhei 25%. Só que eu tenho que tirar aqui ó, 15% bruto, tá? 15%, tá? Tabela regressiva de R, então eu tenho que tirar 15%. Então, dos 25 que eu ganhei, 25, eu tiro 15%, meu ganho será de 21,25%. Ganho de 21,25%. Correto? Então o ganho será de 21,25%. Aqui, ó, desconsidera aqui, ó, que tá falando o ganho será de 15% bruto. Não. O ganho será aqui, ó, de 25% bruto, tá? Porque ele subiu 13, tá aqui, ó. Tá errado isso aqui, ó. Tá errado, tem que tomar cuidado, ó. O ganho será de 25% bruto ou 21,25% líquido. Por quê? Porque os 13% estão aqui, ó. Se o Ibovespa subir até 20%, 13 está lá de 10 até 20, está nessa faixa aqui, ó. Então o ganho foi 25%, toma cuidado, a gente tem que arrumar isso aqui, ó. Desconsidera, o ganho será de 25% bruto. Fechado? Então esse é o COI, finalizamos. Vamos entrar aqui no último assunto, que é o clearing, aí a gente só fala do que é importante, tá bom? Então COI também tranquilo para sua prova. Vamos lá. Seguindo aqui a gente fala dos clearing houses. Clearing, limpeza, tá? Limpeza, liquidação, custódia. Então é uma câmara que vai dar autenticidade para os títulos, vai liquidar os títulos, vai cuidar dos títulos, ok? Então clearing houses, até na definição mais técnica, é o sistema de segurança das bolsas, é a responsabilidade de uma clearing house, que atua como câmara de compensação, ou seja, ele faz a compensação, que nada mais é que uma liquidação, assumindo a posição de contraparte em todos os contratos negociados e garante seu cumprimento. Lembra que eu falei do mercado futuro? O mercado futuro tem essa clearing house por trás, porque tem a bolsa por trás, tem a B3 por trás. Porque ele faz o ajuste diário, então ele está ciente do risco ali, que se alguém não pagar, ele vai lá e assume essa contraparte. Logo, mercado futuro não tem risco de contraparte, tá? Então lembra isso, o mercado futuro não tem risco de contraparte. Já o mercado a termo e swap tem, tá? Mercado a termo e swap tem, que é o risco de crédito, ok? Risco de contraparte é risco de crédito, porque é o risco da outra parte não pagar, ok? Para não ficar exposta, exige garantias por parte de seus membros, a gente falou, então quando a gente aplicar no mercado futuro, a gente pega ali uma parte como garantia. É que um departamento da bolsa que é responsável pelo registro dos negócios e monitoramento das posições. Tranquilo, tá? A clearing house, ela monitora ali as posições e faz o registro dos negócios, certo? Clearing house, tranquila. As principais responsabilidades da B3, da clearing house da B3 são liquidações diárias de perdas e ganhos, ou seja, o ajuste diário é muito importante, exigências de margens iniciais, ou seja, você quer operar, você quer comprar boi? Então pega e põe um dinheiro de margem aqui, tá? Então põe uma garantia aí. Limite de oscilações diárias de preço, ou seja, não pode oscilar tanto num dia só, tá? Tem limite. E ajuste diário no mercado futuro, ok? Então, ajuste diário, ajuste, liquida, ajusta, liquida, ok? Então, clearing house tranquilo, o próximo já é importante, a gente vai deixar aqui para a próxima e última aula do módulo 4. Meu Deus, não aguento mais o módulo 4, mas é importante. Vamos em frente.